A educação que se desenvolveu no Brasil colônia e também no Brasil império é em grande parte um reflexo das tendências educacionais que estavam em voga e em curso no continente europeu no mesmo período. Favorecida pela estrutura desenvolvida no medievo e também no início do Renascimento e na era das grandes navegações, o Brasil surge, em termos educacionais, pautado pelas preocupações dos seus colonizadores, os portugueses. Educação no Brasil colônia e Brasil império. Educação jesuítica. Os jesuítas foram os primeiros a implantar um sistema educacional no território da colônia portuguesa, na América. Os jesuítas foram estruturando as suas ideias educacionais tanto em torno de princípios religiosos quanto de princípios atrelados aos interesses econômicos dos portugueses no território americano. Educação no Brasil colônia. Ao longo do período colonial, o Brasil fez parte da esfera de influência cultural dos reinos europeus. Várias foram as tentativas de adequar o território às demandas educacionais que se apresentaram conforme a época, constituindo os primeiros esforços para a disponibilização da educação para o povo deste território. É pautada pelos interesses dos reinos europeus que se desenvolve a educação no território brasileiro. É importante pontuar que os primeiros interesses dos portugueses nas terras recém-descobertas não eram muito educativos. Os primeiros interesses eram de ordem restritamente econômica. Então não era de grande preocupação por parte dos portugueses a implantação de um regime educacional que desse conta dos nativos aqui encontrados. A Era das Navegações levou à ocupação do território brasileiro pelos portugueses. As prioridades lusitanas eram explorar economicamente o território e salvar as almas dos nativos, educando-os na cristandade. A princípio, o território foi dividido em capitanias hereditárias, cuja falência levaria à centralização da administração da colônia na forma do governo geral em 1549. Inicialmente, os portugueses não tinham a pretensão de colonizar e ocupar o território. Durante as primeiras 3 décadas de ocupação, houve um interesse restritamente econômico, mas em função das ameaças sofridas pelo território, que era de interesse de outros povos europeus, os portugueses se viram na necessidade de ocupar efetivamente o espaço e começar a implantar instrumentos para tanto. Com o governo geral, em 1549, é que viriam os primeiros jesuítas, e é a partir de então que começa um projeto educacional mais específico para as terras em colonização. Na Europa, a Contra-Reforma da Igreja Católica buscou suprimir os avanços protestantes, e os jesuítas estavam à frente desse movimento. Os jesuítas viriam a deter o controle sobre a prática do ensino. No Brasil, fundaram colégios e reduções, missões, nas quais os indígenas eram aldeados e educados conforme parâmetros europeus e cristãos. É importante pontuar esse contexto bastante específico, bastante peculiar da vivência europeia naquele momento. Em virtude das reformas protestantes e da Contra-Reforma, é que os jesuítas são criados como esses indivíduos responsáveis por arrebanhar o maior número de novos crentes, de novos cristãos. E as terras recém-descobertas eram extremamente propícias para melhorar a quantidade, o contingente de novos fiéis.
É por isso que eles acabam empreendendo esse grande projeto de colonização juntamente com os portugueses. É da responsabilidade dos jesuítas, em especial, a cristianização dos nativos, desses povos indígenas vistos por muitos como bárbaros e que deveriam ser educados em conformidade com os princípios culturais dos portugueses. O regime de estudos seguia o Ratio Studiorum e era baseado em noções de latim, humanidades, filosofia e teologia. Religiosos eram responsáveis pelo ensino de todos, livres e escravos, senhores e indígenas. Esse sistema persistiu até 1759, quando as tensões entre os jesuítas e o governo português levaram à expulsão da ordem dos territórios portugueses. É importante perceber que os jesuítas empreendem esse sistema educacional pautado na Ratio Studiorum, que buscava simplesmente submeter os nativos, em um primeiro momento, aos costumes culturais dos portugueses. Mas, como eram os jesuítas os detentores do monopólio de toda a estrutura educacional da colônia, eram eles também os responsáveis pela educação das outras classes. Mais tarde dos escravos, mas também dos senhores, dos colonos portugueses, de qualquer indivíduo que tivesse interesse em uma estrutura educacional formal na colônia, era da responsabilidade dos jesuítas. É importante perceber que, dessa forma, detendo o monopólio educacional, toda a estrutura é bastante catequética e a influência da religiosidade cristã se faz notar ainda nos dias de hoje. Esse sistema persiste até 1759, quando os jesuítas foram expulsos de todos os territórios coloniais por causa das reformas pombalinas em território português, em virtude do avanço das ideias liberais já no século XVIII. Além disso, também nós precisamos pontuar que qualquer pessoa que quisesse seguir com os estudos para além do ensino secundário provido pelos jesuítas, precisava necessariamente ir para outros centros universitários, visto que o Brasil colonial não dispunha de universidades até o Império. Essa estrutura educacional, ela é bastante persistente culturalmente na historicidade do Brasil colônia e do Brasil império, em parte porque mesmo após a expulsão dos jesuítas, muitos deles permaneceram no território, atuando como professores particulares, como preceptores, como monitores do ensino, mesmo nos anos subsequentes. A influência que eles deixariam na educação brasileira é bastante forte e o tradicionalismo e a relação com a cristandade permanece, em maior ou menor medida, até os nossos dias. Bons estudos, até a próxima aula.